Olá, empezamos esta quinta classe, classe número 5, el passado e el futuro que vamos estudar. Aqui temos uma estrutura lista para a tua classe, com explicações claras e exemplos práticos. No primeiro tópico vamos estudar pretérito perfeito, ações específicas. O segundo, el futuro, perspectivas e planos. E o terceiro, uma história sencilla para você praticar, não? Ao ouído e repetir e ver uma história sencilla para você praticar mais o português. Vamos às classes. Portugués. Gramática. Estudo de los verbos. Pretérito perfeito en portugués. En este vídeo aprenderás el pretérito perfeito en portugués. Aprenderás en qué situación debes usar este tiempo verbal. Las reglas de conjugación de verbos regulares. Ejemplos para fijar el contenido. Se usa para hablar de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. En general, viene con marcadores de tiempo. En 2017, ano passado, há 2 días. Es un tiempo usado en biografías. Ejemplos. Ontem eu cheguei atrasado no trabalho. O meu gato morreu. Ano passado viajei para o Japão. Eu morei 2 anos em São Paulo. El pretérito perfeito en portugués es usado para hablar de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Veamos el ejemplo de la segunda oración. O meu gato morreu. El gato murió, el hecho sucedió y terminó. Pobrecito. En la tercera oración. Ano passado viajei para o Japão. Es algo que hice el año pasado, fui y volví y aquí estoy. Hermoso como siempre, gracias. En general, viene con marcadores de tiempo. Ontem, anteontem, antes, semana passada, mês passado, ano passado. Ejemplos. Como não vi isso antes? Ano passado viajei para o Japão. Ontem foi um dia ruim para os negócios. Es un tiempo usado en biografías. Pelé foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante. Ele ficou conhecido como o Rei do Futebol. Nasceu em 1940, foi 3 vezes campeão da Copa do Mundo da FIFA. Conjugación. Verbos de la primera conjugación terminación AR. Amar, falar, cantar, estudar, ensinar. Las terminaciones son Ei, ou, amos e aram. Para hacerlo más fácil, no usaré los pronombres Tu e vas. Verbo amar. Eu amei, você amou, ele, ela amou, nós amamos, vocês amaram, eles, elas amaram. Verbo falar. Eu falei, você falou, ele e ela falou, nós falamos, vocês falaram, eles e elas falaram. Verbos de la segunda conjugación terminación ER. Aprender, beber, conhecer, comer, viver. Terminaciones. E, eu, hemos, eram. Verbo viver. Eu vivi, você viveu, ele, ela viveu, nós vivemos, vocês viveram, eles viveram, elas viveram. Verbo aprender. Eu aprendi, você aprendeu, ele, ela aprendeu, nós aprendemos, vocês aprenderam, eles, elas aprenderam. Verbos de la tercera Abrir, conjugación sorrir, terminación IR. partir,
traduzir, assistir. Las terminaciones son Ir, iu, imos, iram. Verbo abrir. Eu abri, você abriu, ele abriu, ela abriu, nós abrimos, vocês abriram, eles abriram, elas abriram. Verbo traduzir. Eu traduzi, você traduziu, ele, ela traduziu, nós traduzimos, vocês traduziram, eles, elas traduziram. Lo interesante de todo esto es que con esa simple regla podés conjugar un montón de verbos regulares en portugués. Te dejo algunos. Olá, tudo bem? Eu sou Paula, moro em Buenos Aires e gosto de dançar. Sou, moro y gosto son verbos, y los verbos pueden aparecer en diferentes tiempos verbales, en pasado, en presente, en futuro. En este caso, aparecen en presente. El presente se usa para relatar acciones o hechos que ocurren en el momento en que se habla, expresar una acción habitual e indicar acciones o estados permanentes, como por ejemplo, é noite, o céu está limpo, a terra gira em torno ao seu próprio eixo, sou tímido. Todas obviedades, ¿verdad? Pero ¿sabías que también se usa para relatar acciones futuras y relatar acciones pasadas? Te dejo algunos ejemplos. Amanhã eu viajo para São Paulo. Mais tarde eu envio tudo o que você pediu. No dia 20 de julho de 1969, un homem pisa na lua. Antes de poder pasar a lo importante y ver cómo se forma este tiempo verbal, necesitamos entender la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares van a seguir una regla. ¿Y cuál es esa regla? Veamos. En portugués, al igual que en español, tenemos verbos que finalizan en AR, ER e IR. Y la regla es la siguiente. La primera parte del verbo queda inalterable. Solo se modifica la terminación. En el caso de falar, saco la terminación AR y me queda fal. Esa parte del verbo es la que se va a repetir para todas las personas. Luego, para eu, agrego una O. Para você, ele e ela, a gente, agrego una A. Para nós, agrego amos. Y para vocês, eles, elas, voy a agregar AM. En el caso de los verbos que finalizan con ER, voy a realizar el mismo proceso, pero las terminaciones que voy a colocar van a ser O, E, hemos y EM. Y por último, en los verbos que finalizan en IR, voy a agregar O, E, imos y EM. Pongamos a prueba esta regla con otros verbos. Dejamos las terminaciones y completamos con trabalhar, comer y dividir. Como podemos observar, la regla realmente funciona. Lo interesante de todo esto es que con esa simple regla podés conjugar un montón de verbos regulares en portugués. Te dejo algunos. Intentemos aplicar nuevamente la regla, pero esta vez con verbos diferentes. Probemos con estar, ser y vir. ¿Funcionó? No, claramente no, porque no es estou, es estou. Y aquí es estão. Por otro lado, en el verbo ser es sou, é, somos, são. Por último, en el verbo vir no es vou, es venho. Y no es ve, es ven. Como podemos observar, nos quedaron dos verbos iguales. Por lo tanto, en este último vamos a agregar un acento circunflexo para poder diferenciarlos. Ahora bien,
¿Y por qué la regla acá no funciona? Bueno, porque estos tres verbos son verbos irregulares. Y como habíamos visto anteriormente, los verbos irregulares no van a seguir una regla. Y entonces, ¿cómo los aprendo? Memoria, 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 memoria. Cuanto más los practiques, más te los vas a acordar. No hay soluciones mágicas. Boa tarde, Sr. Jones. Você viu Maritza? Preciso entregar a ela meus relatórios. Oscar, quantas vezes vou dizer para você não contar ao senhor apenas me chame de Peter? Esse é o meu nome. Desculpe. Mas não posso fazer isso. Você é mais velho que eu e tenho que respeitá-lo. Eu não sou tão velho. Eu sei que sou mais velho que você, mas ainda sou um homem jovem. Se você diz isso. Bem, Sr. Peter. Sinto muito, não posso. Sr. Jones. De qualquer forma. Você está procurando por Maritza. Acho que a vi no escritório dela. Não, ela não é. Eu já fui lá e ela não está. Ela deve estar ocupada. Você tem razão. Ela não abre a porta do escritório para ninguém. Ela tem que terminar com alguma coisa. Lembre-se que teremos um feriado prolongado. Uma semana, já que a empresa mudará de localização. A propósito, o que você vai fazer durante toda esta semana? Quero dizer, que planos você tem para as férias? Bem, ainda não fiz nenhum plano. Na verdade, nunca planejo nada. Normalmente, meus amigos apenas me ligam e vamos para um lugar legal. Provavelmente iremos à praia. Sim, lembro que era assim no passado. Não planejei nada, mas sempre saía. Sim, Sr. Jones. Isso é muito melhor. Às vezes, quando você planeja algo, não dá certo. Eu também costumava pensar assim. Mas a verdade é que planejar alguma coisa também é bom, Oscar. Ajuda você a ter tudo organizado. E ainda mais se você tiver família. Por exemplo, vou para um bom hotel com minha família. Nós vamos para a praia. Eu não posso simplesmente ir. Tenho que fazer uma reserva para minha família. Isso parece chato. Vou apenas para a praia e encontraremos um lugar legal para dormir lá. Isso pode ser perigoso, Oscar. Mas se você for com seus amigos, acho que está tudo bem. Exatamente. Não reservaremos um quarto em um hotel chique. Ha ha ha. Vamos procurar um lá. Bom para você. Eu não posso fazer isso. Lembre-se que tenho uma família. Eu não posso simplesmente ir para lá assim. Suponho que sim. Ficaremos lá por alguns dias. Nós não sabemos, provavelmente 2 ou 3 dias. Depois iremos a um concerto. Eu me lembro disso agora. Haverá um grande show de rock na próxima semana. Fica do outro lado da cidade, então iremos de carro até aquele lugar. Vai ser divertido. Alugaremos um carro. Isso parece ótimo. Eu costumava fazer isso com meus amigos quando estava estudando na universidade. Bem, minha família e eu vamos ficar 4 dias no hotel de praia. Já reservei os quartos. Depois disso vamos voltar porque é aniversário do meu filho.
Ele fará 10 anos este ano. Isso é legal. Parabéns. E o que você vai fazer naquele dia? Quero dizer, como você vai comemorar o aniversário dele? Suponho que você vai fazer uma festa, certo? Sim, vamos fazer uma pequena festa. Eu convidaria você, mas suponho que você ache isso chato. Não, eu gosto de festas. Festa infantil talvez não seja muita coisa, mas gosto de festas. Você vai servir comida, certo? O que você vai preparar? Algo delicioso? Não sei. Minha esposa vai fazer alguma coisa, mas não tenho certeza. Provavelmente frango. Ela cozinha muito bem. Provavelmente frango assado. Então, você gostaria de ir à festa de aniversário do meu filho? Eu gostaria de poder ir, mas não posso. Meus amigos e eu vamos ao show que te contei antes. E depois disso, provavelmente iremos visitar um de nossos amigos que mora longe daqui, então. Sim, eu entendo. Não se preocupe. Bom, vamos comprar um bolo, cantar e dançar. Parece divertido. Mas não consigo. Estaremos fora da cidade. Eu vejo. Não se preocupe. E com quem você vai? Eu irei com meus amigos. Amigos da escola e também amigos do meu bairro. Vamos ligar para algumas garotas também. Como somos todos solteiros, podemos fazer o que quisermos. Sortudo. Quer dizer, eu amo minha esposa e nunca vou traí-la. Nunca. Mas, às vezes sinto falta dessas coisas. Sair com amigos, sair com garotas, beber álcool, dançar. Porque suponho que você vai beber álcool e fumar cigarros, certo? Ou não? Bem. Sim. Compraremos algumas bebidas e também cigaretes. Essa é a ideia. E quando você vai voltar? Lembre-se que temos que voltar ao trabalho na próxima segunda-feira. Eu sei que estaremos de volta no domingo. Quero dizer, no próximo domingo, é claro. Estaremos aqui à meia-noite. Queremos aproveitar o máximo de tempo que pudermos. É por isso. Meia-noite? Uau! Como você pode chegar à meia-noite e acordar cedo na manhã seguinte? Lembre-se que temos que estar aqui às 7 da manhã. Não se atreva a chegar atrasado, Oscar. Não vou chegar atrasado. Nunca cheguei atrasado. Semana passada fui a uma festa e dancei a noite inteira. Mas vim trabalhar de qualquer maneira. Não é a primeira vez que faço isso. Na verdade, vou a uma festa esta noite. Felizmente, não precisamos trabalhar amanhã. Mas vamos viajar amanhã às 6 da manhã. Então, não vamos dormir. De forma alguma. Uau! Acho que não posso mais fazer isso. Eu costumava fazer o mesmo quando tinha sua idade. Mas você sabe o que? É verdade que às vezes sinto falta dessas coisas. Mas eu amo minha vida. Amo minha esposa, meus filhos.
Adoro brincar com eles no parque. Adoro comemorar o aniversário dele. Gosto de organizar e também de comemorar meu aniversário de casamento. Não me arrependo de nada. Já vivi essa parte da minha vida e aceito que acabou. Temos que viver e aproveitar cada etapa de nossas vidas. Isso é o que aprendi. Então, aproveite suas férias. Obrigado, Pedro. Eu gosto do jeito que você pensa. Isso é o que temos que fazer. Aproveite nossas vidas. Exatamente. Espere, você me chamou de Peter. Isso é ótimo. Sim, porque pensei que você fosse chato, mas agora vejo que não é. Podemos ser amigos. Sim, talvez. Mas agora tenho que ir com minha família. Preciso abraçar minha esposa e meu filho. Ótimo! E vou ver meus amigos e comprar as bebidas. Tomar cuidado. En esta lección, escucharás una historia simple en portugués, ideal para principiantes. Primero la escucharás sin ayuda, y después la escucharás de nuevo, pero con subtítulos para así entenderla mejor. Presta atención para no perderte ningún detalle, pues habrá una prueba sorpresa al final del vídeo. Nunca é tarde. Carlos é um homem de 60 anos. Um dia, ele decidiu começar a praticar corrida. Antes disso, nunca tinha corrido na vida. Resolveu tentar porque queria se sentir mais saudável e cheio de energia. No início, Carlos corria devagar, apenas alguns minutos por dia. Ele treinava no parque perto de casa. Algumas pessoas sorriam e o incentivavam quando o viam passar. Nos primeiros dias, ficava cansado rapidamente, mas pouco a pouco conseguia aumentar a distância. Depois de algumas semanas, já se sentia mais forte. Corria por mais tempo, com mais resistência e alegria, e estava contente com sua evolução. Então, tomou uma decisão importante: participar de uma meia maratona. Quando contou ao seu melhor amigo, não recebeu apoio. O amigo disse que Carlos já não era jovem e que não precisava gastar esforço nisso. Mas ao perceber que Carlos levava na ideia a sério, mudou de atitude e resolveu apoiá-lo. Carlos treinava todos os dias. Fazia corridas longas, cuidava da alimentação e descansava bem. Estava cada vez mais preparado. Finalmente chegou o dia da prova. Carlos estava nervoso, mas também muito animado. Colocou sua camiseta de corrida e seus tênis confortáveis. No começo, foi devagar, mas logo encontrou um bom ritmo e seguiu firme, correndo com confiança. O amigo estava na primeira fila, segurando uma placa de incentivo. Durante toda a corrida, gritava palavras de apoio. Carlos, mesmo cansado, se manteve constante e não desistiu. Seguiu correndo até o fim. Na parte final, fez um esforço enorme e se aproximou da linha de chegada. O amigo o incentivava mais do que nunca. Carlos sentiu uma energia extra e, com toda a força, cruzou a linha de chegada. Ele tinha conseguido terminar a meia maratona. Estava exausto, mas também muito feliz. Seu amigo ficou orgulhoso e o parabenizou pela conquista. Desde esse dia, os dois guardam a lembrança especial daquela corrida. Carlos continuou correndo com regularidade e se sentia mais forte do que nunca. Também incentivou o amigo a começar a correr. Contou como se sentia bem depois de cada treino. No início, o amigo ficou em dúvida, mas resolveu tentar.
Começaram a treinar juntos nos fins de semana. Acordavam cedo, iam ao parque e corriam lado a lado. Enquanto treinavam, aproveitavam o ar fresco e a luz do sol. Além de correr, mudaram seus hábitos. Passaram a comer melhor, beber bastante água e descansar o suficiente. A história de Carlos mostra que nunca é tarde para começar a correr e lutar por um objetivo. Ele se transformou em exemplo de dedicação e inspiração para muitas pessoas. Ahora escucharemos la historia con subtítulos en portugués y en español para entenderla mejor y aprender esas palabras que se nos han escapado en la primera escucha. Presta mucha atención e intenta entenderla sin usar los subtítulos traducidos. Nunca é tarde. Carlos é um homem de 60 anos. Um dia, ele decidiu começar a praticar corrida. Antes disso, nunca tinha corrido na vida. Resolveu tentar porque queria se sentir mais saudável e cheio de energia. No início, Carlos corria devagar, apenas alguns minutos por dia. Ele treinava no parque perto de casa. Algumas pessoas sorriam e o incentivavam quando o viam passar. Nos primeiros dias, ficava cansado rapidamente, mas pouco a pouco conseguia aumentar a distância. Depois de algumas semanas, já se sentia mais forte. Corria por mais tempo, com mais resistência e alegria, e estava contente com sua evolução. Então, tomou uma decisão importante: participar de uma meia maratona. Quando contou ao seu melhor amigo, não recebeu apoio. O amigo disse que Carlos já não era jovem e que não precisava gastar esforço nisso. Mas ao perceber que Carlos levava na ideia a sério, mudou de atitude e resolveu apoiá-lo. Carlos treinava todos os dias. Fazia corridas longas, cuidava da alimentação e descansava bem. Estava cada vez mais preparado. Finalmente chegou o dia da prova. Carlos estava nervoso, mas também muito animado. Colocou sua camiseta de corrida e seus tênis confortáveis. No começo, foi devagar, mas logo encontrou um bom ritmo e seguiu firme, correndo com confiança. O amigo estava na primeira fila, segurando uma placa de incentivo. Durante toda a corrida, gritava palavras de apoio. Carlos, mesmo cansado, se manteve constante e não desistiu. Seguiu correndo até o fim. Na parte final, fez um esforço enorme e se aproximou da linha de chegada. O amigo o incentivava mais do que nunca. Carlos sentiu uma energia extra e, com toda a força, cruzou a linha de chegada. Ele tinha conseguido terminar a meia maratona. Estava exausto, mas também muito feliz. Seu amigo ficou orgulhoso e o parabenizou pela conquista. Desde esse dia, os dois guardam a lembrança especial daquela corrida. Carlos continuou correndo com regularidade e se sentia mais forte do que nunca. Também incentivou o amigo a começar a correr. Contou como se sentia bem depois de cada treino. No início, o amigo ficou em dúvida, mas resolveu tentar. Começaram a treinar juntos nos fins de semana. Acordavam cedo, iam ao parque e corriam lado a lado. Enquanto treinavam, aproveitavam o ar fresco e a luz do sol. Além de correr, mudaram seus hábitos. Passaram a comer melhor, beber bastante água e descansar o suficiente. A história de Carlos mostra que nunca é tarde para começar a correr e lutar por um objetivo. Ele se transformou em exemplo de dedicação e inspiração para muitas pessoas. En esta quinta lição, les presentamos contenido para la comprensión e interpretación.
Continue com as lições a seu próprio ritmo, sem pressas. Se tienes alguma pergunta, revise o vídeo. Se aún tienes dúvidas, envie-me uma mensagem por WhatsApp. Hasta nossa próxima classe!